Sejam bem-vindos a mais um Minuto de Techuvá. Eu gostaria de fazer um pequeno resumo da porção de Êxodo. Estes são os nomes. Esta porção ela é maravilhosa, ela traz revelações interessantes, que muitas vezes passa por desapercebido pelas pessoas. Em especial porque foram feitos muitos filmes, muitos livros de histórias, e esses filmes, esses livros não relataram alguns pontos que eu gostaria de pontuar com você. Em primeiro lugar, logo no começo, no capítulo 1, do versículo 1, diz assim: São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com eles para o Egito, cada um com a sua respectiva família. E começa a pontuar a partir de Rúben. E o que nós vemos? Que ninguém, nenhuma família ficou deixado para trás. E é uma lição que nós temos que aprender. Quando nós estamos na aliança com o Criador, nós não seremos deixados para trás. Outro ponto interessante desta paraxá. Deus viu que o seu povo era um povo forte, era um povo sadio. As mulheres eram sadias. O faraó também percebeu isso e disse: eles são mais poderosos do que nós. Todavia, os israelitas não sabiam. Eles eram muito mais poderosos do que os egípcios. Todavia, se deixaram subjugar à escravidão. Sendo eles mais numerosos, mais poderosos, mais saudáveis, se tornaram escravos. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós não sabemos quem somos nós. Deus nos qualifica, nos dá sabedoria, nos dá saúde, inteligência, e todavia nós preferimos ficar sobre a escravidão do maligno. E foi o que aconteceu com Israel. Certo momento, nasce um menino. Esse menino chamado Moisés. A história você conhece. A mãe de Moisés tem um plano, inspirado por Deus. Ela sabia, com certeza absoluta, que a filha de Faraó iria tomar banho naquele local. Ela sabia que ela não tinha filhos. Em seu projeto, inspirado por Deus, ela leva o menino até lá. E nós sabemos que ela mesma vai criar Moisés até que ele fique grande. Moisés vai para o palácio, lá vai aprender as artes e ofícios de um príncipe. Torna-se um grande homem. E um dia ele vai voltar para ver a sua família. Quando ele volta, ele tem um problema gravíssimo. Ele vê um egípcio agredindo um israelita indefeso. Não foi uma atitude impetuosa. Não foi um momento assim de descontrole. Ao contrário, ele observa, ele olha de todos os lados e ele não vê ninguém. Ele vai e mata o egípcio. Esconde na areia. Todavia, os olhos dos egípcios não viram, mas os olhos do seu próprio povo viram e o acusaram. Eu pergunto a você, sendo ele neto do faraó, o faraó não iria perdoar aquele crime? Mas nós sabemos que o maligno tocou no coração de Faraó para que ele matasse o seu próprio neto. Adotivo, mas era neto. E agora Moisés vai fugir, vai para as terras de Midian, que hoje seria onde está a Arábia Saudita. Lá ele vai encontrar num poço, né? Lembra que nós sempre comentamos que os grandes encontros da Bíblia são num poço. Lá ele vai encontrar quem seria a sua próxima esposa, a sua futura esposa, perdão, Zípora. Ele consegue interferir numa confusão que está havendo ali com alguns pastores naquele poço. Ele consegue interferir, sai vitorioso. E ela vai até seu pai, fala que um egípcio nos livrou daqueles pastores. E ele é chamado para morar, ele acaba se casando com Zípora. Mas eu quero pontuar aqui para vocês. Zípora não viu um israelita, Zípora não viu um descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela viu um egípcio. E agora Moisés vai ter que ser moldado, vai ter que ser trabalhado para deixar de pensar, de se vestir, de andar como egípcio.
E isso vai levar a um processo de 40 anos. Nesses 40 anos, Moisés, ele praticamente perdeu todo aquele traquejo que ele havia aprendido lá no Egito. Talvez, quando ele matou aquele egípcio, ele quisesse libertar o seu povo. Mas ele não estava pronto. 40 anos depois, aos 80 anos, ele vai iniciar o maior projeto da sua vida. Esses dias eu lia um artigo que um judeu de 80 anos pediu para que um rabino abençoasse um novo projeto. Uma nova empresa que ele estava abrindo. Aí o rabino disse, mas meu amigo, aos 80 anos você vai começar uma nova empresa? Ele falou, mas Moisés nos libertou aos 80 anos. Nunca é tarde para começar um projeto. E isso serve para você. Nunca é tarde para iniciar um grande projeto. O projeto de Moisés levou 40 anos. Mas a Bíblia diz que esses 40 anos ele permaneceu jovem, cheio de vigor. A história você conhece das pragas, tudo você conhece, mas eu quero pontuar algumas coisas apenas. Primeira coisa, esse projeto de livrar o povo de Israel deu força, deu energia, deu garra a ele. E é isso que nós precisamos hoje. Muitas vezes nós estamos cansados, achando que a nossa história já terminou. E não é verdade. Mal sabe você que os planos de Deus estão começando agora na tua vida. Não importa se você tem 40, 50 ou 60 anos, 70, 80, não importa. O importante é você não parar. Moisés, aos 80 anos, ele vai iniciar o maior projeto da história da humanidade. Primeira coisa, ele vai ter o nome do Deus de Israel revelado, Jeová. No livro de Êxodo, você vai encontrar diversas citações, falando, eu sou Jeová. Em segundo lugar, ele vai ter o privilégio de desafiar o maior soberano da terra e sair vitorioso. Ele vai ter o privilégio, através do poder de Deus, abrir o mar. Em toda a história humana, ninguém fez tal prodígio. E Moisés, através do poder de Jeová, abriu o mar. Talvez você está parado, não vê saída. De um lado, montanha. De outro lado, montanha. Na frente, o mar. Atrás, o inimigo. Faça como Moisés. Abra o mar e passe por ele. Nós vemos que Yeshua tem uma parábola que ele fala, muito interessante, né? Essa parábola, ele fala do filho pródigo. E o filho pródigo já havia recebido tudo que ele tinha por direito. E gastou tudo fora da casa do pai. E ele se humilha. E ele diz, eu voltarei. E pedirei para que seja um servo. Porque um servo do meu pai é muito melhor do que a vida que eu levo aqui. E eu posso dizer para você, na casa do pai, a vida que ele te dá é muito melhor do que a vida que você tem aí nesse mundo. O que você está passando nesse mundo não vale a pena. Venha para a casa do pai. Outra vez, Yeshua estava cansado com seus discípulos e ele subiu ao monte e os seus discípulos foram ao mar e começou uma grande tempestade, que era o mar da Galileia, que é o lago, né? E o vento era muito tempestuoso, era muito forte, e as águas batiam para lá e para cá, e de repente os discípulos dizem, olha um fantasma, um fantasma. E Yeshua diz, não, não é um fantasma, sou eu. Moisés abriu o mar, e Yeshua andou sobre as águas. Muitas vezes o mar não quer se abrir para você. Então ande sobre as águas. Mas não faça como Pedro. Pedro disse, Senhor, deixa que eu vá até você. Venha, Pedro. E Pedro começou a ir, começou a andar. De repente, ele olhou para trás e começou a afundar. Nunca faça isso. Nunca olhe para trás. Vai sempre para frente. E nós vemos aqui que aquele povo, Israel, era muito mais poderoso, muito mais forte que os egípcios. Todavia eram subjugados. E Deus vai provar para Moisés que ele vai cumprir a promessa. E ele cumpre a promessa. Ele se apresenta
a Moisés num lugar ermo, num deserto, numa sarça ardente pegando fogo. Moisés fica maravilhado, não porque ela pegou fogo, porque era comum. No deserto as plantas pegam fogo, com calor, mas porque ela não se consumia. E de repente uma coisa mais interessante ainda acontece. Ele escuta uma voz e uma ordem: tira a tua sandália, que este lugar é santo. Todo lugar que você vai adorar o Criador é um lugar santo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então esta porção que eu gostaria de deixar com você é que você faz a diferença. Em primeiro lugar, você não vai ser deixado para trás. Em segundo, o teu corpo é santo. Faça como tal. Atravesse o mar. Se não for possível, ande sobre as águas. Mas confia que Deus vai mudar a tua história. O êxodo da tua vida está começando agora. O mundo não será mais o mesmo depois desta praga que veio sobre a humanidade. Eu nunca imaginei que nós iríamos passar por isto. Nós temos cerca de 80 vídeos ou mais, e nenhum deles nós citamos tal coisa. Nós nunca passamos em nossa mente que em nossa geração nós iríamos passar isto, esta crise. As pessoas, elas abandonaram Deus. O Covid matou Deus. Por quê? Porque elas preferem ficar nas suas casas, recolhidas, mas elas não querem servir ao Deus Criador. As igrejas estão às moscas, os mercados, supermercados, os shopping centers, as ruas estão fervilhando. Mas a casa do Pai não. O lugar que é santo não. Se você soubesse que aquele local que Moisés esteve, o Criador estava ali, você não iria lá. Mas você sabe que Deus está te esperando na tua congregação. E por que você não está indo? O que te impede de estar em comunhão? Como disse o livro de Hebreus, não deixei de congregar. Muitas congregações estão tomando as iniciativas de segurança, como a nossa. Nós estamos tomando todas as prerrogativas para que você tenha a sua segurança. Mas não deixe de congregar. Venha atravessar o êxodo conosco. Hoje o faraó é esse vírus que está destruindo a humanidade. Mas nós somos muito mais fortes que esse vírus. Porque nós temos Jeová dos exércitos ao nosso lado. Que o eterno Deus misericordioso Jeová visite você e tua família. Que o poder do Espírito de Jeová abra a tua mente através do nome inefável do Messias, Yeshua, o nosso Senhor. Shalom.